gente, tudo bem? Voltei depois de sei lá quanto tempo, como sempre. Eu sumo, desapareço, volto do nada, é isso aí. Mas enfim, me deu vontade de... Não deu vontade não, eu estava arrumada, eu falei, vou aproveitar pra gravar um vídeo, já que eu enrolo. Então chegou o momento de eu gravar o vídeo contando a minha experiência trabalhando. Na verdade, já faz mais de 5 meses que eu voltei, então eu sei, eu tô super atrasada pra fazer esse vídeo, devia ter sido a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, mas não foi, e vou fazer agora. Com certeza já esqueci muita coisa, já não sinto mais tanto que eu sentia quando eu voltei. Até porque quando a gente tá lá, a gente só pensa na parte ruim, só reclama, só que a hora que a gente volta, a gente só começa a pensar na parte boa, começa a ter saudade, então nem lembro direito do que falar. Mas vou tentar, vamos ver o que vai acontecer, é isso. Quando eu cheguei no navio, eu sabia que eu ia ficar trabalhando por 6 meses como vendedora. E eu sabia que quando você é contratada, eles falam que você pode trabalhar até 11 horas por dia, 7 dias na semana. Mas eu falava assim, não vai ser todo dia 11 horas por dia, imagina. Não, tipo aqui no Brasil, a gente trabalha 8 horas por dia. Vai ser, um dia vai ser 8, um dia vai ser 4, um dia vai ser 3, um dia vai ser 8, outro 10. Mas acho que eu nem imaginava o que era trabalhar 10 horas. Ou na verdade até imaginava. Mas quando a gente pensa 8 horas de trabalho no Brasil, são 8 horas sentado numa cadeira de escritório, né? Ou então no shopping você trabalha 6 horas, você não trabalha 8. Agora, quando você vai para um navio, você chega no navio e você vai fazer uma reuniãozinha só pra saber de segurança e eles já te mandam pra você ir pra loja. Você não sabe nada, você não tá com blusa escrito treinamento, você tá simplesmente trabalhando de verdade no seu primeiro dia. Então já é um pouco assustador, porque você não conhece ninguém, não tem ninguém ali parado pra te explicar como fazer desde o início. Eles acham que você já tá meio que sabendo. Então é uma coisa meio assustadora por isso. Eu ainda levei sorte que eles não me colocaram direto trabalhar no primeiro dia. Eu cheguei à noite, só eu fui lá na loja ver como a loja era, fui meio que apresentada pras pessoas. No dia seguinte eu já tinha que acordar e ir pra loja trabalhar normal. E além de ser assustador por você não conhecer as pessoas, né? Você chega a começar a falar inglês do nada, você não tá acostumado a falar inglês 24 horas. Trabalhar muito. O seu primeiro dia de trabalho você já trabalha 11 horas. Então são 11 horas em pé. 11 horas com os descansos. Então, tipo assim, um dia de navegação, quando a gente trabalha navegando o dia inteiro, chama Sea Day. Então é o dia que eu vou ficar o dia inteiro navegando. A loja abria às 9 e fechava às 11 da noite. Só que antes de você chegar na loja, a loja abria às 9, às 8 tinha que estar lá 8h30, porque ia ter reunião. Então você tinha que acordar 7h30 pra se arrumar, 8 horas tomar café, 8h30 estar na loja. Então, mesmo você só abrindo às 9, a loja só abrindo às 9, você tem que acordar às 7. 6h40, se você quer tomar um banho, sei lá. Então, você tem que acordar 1 hora antes pra se arrumar. Isso aqui no navio pequeno, você não tem que pegar trânsito, você não demora pra chegar no trabalho, é rápido. Mas mesmo assim, então não é porque abre às 9 que você acorda às 9, você acorda às 7. E você foi dormir meia-noite, porque a loja fechou às 11, só que você tem reunião toda noite, então você sai da loja, termina seu dia às 11h40, meia-noite, vai jantar, termina de jantar, vai pro seu quarto, vai tomar um banho, você vai dormir 00h30, 1 da manhã, e tem que acordar às 7. Porque no dia seguinte, talvez você trabalhe mais 11 horas seguidas. Então, tipo assim, é muita coisa. Porque você pode até imaginar, mas quando você chega lá que você realmente entende. E é muita coisa, não só por ser 11 horas de trabalho, nessas 11 horas você tem um intervalo. Eu, pelo menos, essa é a minha experiência, então eu vou falar como que era comigo. Eu trabalhava um dia de 11 horas, eu tinha um intervalo de 1 hora para almoço e um intervalo de 2 horas para janta. Então, entrava às 9, 8h30, saía meio-dia até a 1 mais ou menos, voltava até às 6 da tarde, ficava das 6 às 8 de intervalo, às 8 às 11, quase meia-noite na loja. Então, tipo assim, é muito puxado. Aí, vamos supor, temos 2 dias de CAD numa semana de 7 dias. Então, começamos o dia no domingo. Eu começava a trabalhar umas 5 da tarde, só que muitas vezes no domingo tinha entrega de mercadoria. Então, ao invés de começar a trabalhar às 5 da tarde, eu começava a trabalhar 9 da manhã para receber a entrega, desembalar as encomendas, colocar no lugar, arrumar a loja. Terminava 1 da tarde. Muitas vezes tinha quando os passageiros estão chegando
no navio você tem que ajudar eles a ir na estação de segurança. Vamos supor, se o navio afunda, igual no aeroporto, no avião, quando você vai no avião, as aeromoças ficam sinalizando, você tem que fazer isso no navio. Só que ao invés de estar todo mundo no mesmo lugar, cada passageiro vai pra um canto. E a hora que ele chega nesse canto, você tá lá pra explicar pra ele o que fazer se acontecer uma emergência. Então, muitas vezes tinha que fazer isso. Então, tinha essa entrega de manhã, aí eu acabava a entrega, almoçava, já ia fazer esse negócio que era 2 horas em pé, explicando pro passageiro. Aí, de repente, vamos supor que eu começava das 2 às 4, das 4 eu tinha 1 hora de intervalo pra ir comer e me trocar, porque eu comecei a trabalhar às 5 até às 11. Então, tipo assim, mesmo quando você só vai trabalhar das 5 às 11, eles arrumam coisa pra você fazer antes. E isso era uma das coisas que mais me irritava na vida. Porque quando você trabalha no Brasil, na sua cidade, você sai do seu trabalho, você vai pra um barzinho, você tá em casa, você descansa, você pega o carro, você dirige, você vai pro shopping, você vai pro cinema. No navio, não. O problema do navio é que você tá sempre no mesmo lugar. A sua diversão é num bar só, que é um bar só pros funcionários. São sempre as mesmas pessoas, são as pessoas que você vê no seu trabalho, que você vê no refeitório, que você vê no bar. Então, não muda. Então, mesmo quando você tá descansando, parece que você não tá descansando. Além das regras, que mesmo você estando na sua hora de folga, você tá num ambiente que tem sempre passageiro, então você tem que se comportar. Você nunca pode beber mais do que uma garrafa de vinho, porque se eles fizerem um teste e você for pego com mais de 0,04 de álcool no seu corpo, você é mandado embora. Então, assim, sim, você pode beber, você pode passar mais que uma garrafa, mas tem que levar sorte de nunca fazerem um teste de álcool em você. Então, mesmo na sua diversão, na sua hora vaga, você tem regras, você tá presa. A pior sensação de estar no navio, de trabalhar no navio, é de estar presa. De sempre tem que seguir regras muito restritas, então parece que você tá naquele colégio militar, naquele filme que você não pode fazer nada. Você não pode usar chinelo de dedo na parte dos... No navio que eu trabalhei era assim, tá, gente? Você não pode usar chinelo de dedo na parte de funcionário mesmo, porque é perigoso pra machucar o pé. Então são muitas regrinhas que vão incomodando, além do trabalho ser muito cansativo. Então, vamos supor, falei pra vocês, no domingo começava trabalhando 5 da tarde, terminava às 11. No outro dia era um CDA, então eu começava às 7 da manhã acordando, né? Ficava até meia-noite na loja. No outro dia começava de novo, 7, 8 da manhã, pra ficar trabalhando até a terça-feira era um dia mais curto. A gente ficava até um meio-dia, só que meio-dia até arrumar a loja, terminar tudo, era 2 horas da tarde. Esse dia era incrível. Tinha o dia inteiro livre. Na temporada da Alaska era ótimo, porque na terça-feira a gente trabalhava até meio-dia e no outro dia, na quarta, começava só às 8 da noite. Então, isso era uma maravilha. Isso daqui era um paraíso. Mas isso não acontece com todo mundo. Isso era muita sorte da loja, porque a loja não pode trabalhar quando tá em porto. Porque a gente é sem taxa, sem imposto, então a loja não abre. Então, isso é um privilégio que quem trabalha em loja tem. O pessoal do restaurante, não. Tem gente do restaurante que começa a trabalhar 7 da manhã, termina 1 da manhã, no outro dia eles começam a trabalhar às 6 da manhã. Então, assim, a empresa nem fala. Isso daí é meio que por baixo dos panos, mas acontece. Então, assim, é um trabalho muito puxado. O navio é muito puxado. Se você tem o privilégio de estar numa função um pouco melhor, você vai trabalhar um pouco menos. Mas o pessoal que trabalha em cozinha, garçom, restaurante, gente, é muito sofrido, é muito trabalho, é muitas horas de trabalho. Então, assim, é realmente triste de ver como a gente tem que trabalhar tanto pra conseguir um dinheirinho, assim, ganhar em dólar, que tinha muito filipino, muita gente de vários lugares do mundo, então onde o dólar vale bastante, você tem que fazer todo esse esforço, trabalhar tudo isso, ficar longe da sua família, pra conseguir promover uma vida um pouco melhor, sabe? É muito sofrido mesmo. Eu reclamo da loja, mas a loja tinha muitos privilégios, igual isso na terça e na quarta, era quase um dia inteiro de folga, então isso era muito bom. A quarta-feira era meu paraíso, eu trabalhava das 8 às 11, então era 3 horinhas de trabalho, você tava renovada, você tinha esse descanso da metade da terça, a quarta quase inteira. Então você ia trabalhar feliz, eu ia trabalhar animada, tipo, contente que eu tava descansada. E olha como isso faz bem, seu funcionário ter um descanso pra ele voltar animado. E é incrível como que as companhias não ligam pra isso, ninguém quer saber, ninguém se importa, não, vai trabalhar. E isso me deixa revoltada, como que as pessoas não pensam na qualidade de vida do seu funcionário, que muda totalmente, mudava meu atendimento, eu sei que mudava, que eu tava muito mais feliz, sabe? Então, realmente, a parte do trabalho é muito puxada. Aí na quinta-feira, que era um dia que a gente começa a trabalhar umas 2 da tarde, tinha o treinamento, que toda semana toca o alarme para os funcionários, então você tem que fazer todo o processo do que aconteceria em caso de emergência, pra gente estar treinado. O que eu entendo, é importante todo mundo saber muito bem como ser feito, mas toda semana, gente, dá um nervoso. E é uma semana onde você não tá trabalhando, então você tem que acordar cedo só pra fazer esse treinamento.
sempre a mesma coisa. Então, assim, no final das contas, você tem um treinamento, mas ninguém tá prestando muita atenção, tá todo mundo meio relaxado. Eu sempre tive essa impressão que se de repente acontecesse de verdade, muita gente nem ia saber o que fazer, porque tava só indo com o fluxo no treinamento, ninguém tava realmente prestando atenção. Então, mesmo tendo treinamento, sendo uma coisa obrigatória, podia ser uma vez por mês que as pessoas iam prestar muito mais atenção e ser muito mais eficaz. Mas enfim, então, na quinta-feira, que era um dia que a gente poderia sair no porto, que ficava só de manhã, passear e depois voltar pra trabalhar, tinha esse treinamento e a gente nunca conseguia sair nesse porto, porque o treinamento acabava umas 11 horas, a gente tinha que voltar pro navio meio-dia e a cidade era longe. Então, essa uma hora que tinha pra ficar livre, a gente não tinha muito o que fazer, tinha que almoçar, se trocar, porque já ia começar a trabalhar. Então, outra vez, então mais uma vez, né, quando tem o tempo de descanso, a gente realmente não tinha tempo de descansar. Tinha que estar trabalhando, fazendo um treinamento, fazendo alguma coisa. Então, não ter esse descanso, mesmo na hora de descanso, era assim, o que me revoltava. E aí no sábado a gente começava a trabalhar de manhã e era quando a gente chegava no Canadá. A gente passava um finalzinho da noite em Victoria, no Canadá. Então eu chegava no Canadá umas 4 horas da tarde. Antes a gente começava a chegar mais tarde, então a loja fechava umas 4. A gente começou a chegar um pouco mais cedo. Só que a loja fechava 2h30, 3 horas. E aí a gente tinha que limpar toda a loja, porque era o último dia desse cruzeiro, que ia terminar e ia entrar novos passageiros. Então a gente tinha que organizar tudo, renovar o estoque. Então, assim, o que era pra gente acabar 3, 4 horas da tarde, a gente terminava 6. Então, mesmo acabando o expediente da loja, sempre tinha serviço. Então, beleza, acabava umas 3 horas, 4 horas, 6 horas, tinha o resto da noite livre, gostosinha, era o dia que a gente ia festar no bar, era uma delícia. Mas, no outro dia cedo, tinha entrega, tinha delivery, tinha que fazer, atender os pacientes, não, os hóspedes que estavam chegando novo no navio, explicar aquela coisa toda e começar a trabalhar às 5 horas da tarde pra mais uma semana assim. E como vocês viram, não tem descanso, não tem folga, não tem um dia de folga. O que a gente sempre falava que ia mudar completamente a vida das pessoas que estão no navio. Se você tivesse um dia de folga, seria um dia pra você renovar. Porque nessa semana, com todos esses horários que eu falei bem doidos, 1 hora de intervalo no dia que você trabalha o dia inteiro, gente, eu pulei. Eu lembrei que eu pulei que tinha um CAD no meio desse caminho, tá? Na quarta-feira, na quinta, gente. Na quinta-feira anuncia Day, que era o Glacier Bay, que é o dia que fica lá navegando nas geleiras. Então contava como dia de navegação inteiro. Então era das 9 da manhã até meia-noite. E na sexta, que era o treinamento. No sábado, que era a Victoria. E domingo voltava a Seattle, tá? Só pra... Eu errei. Mas enfim, não tinha esse dia de descanso. Então, essa parte que eu falei da terça e da quarta pra loja era ótima. Era quase nosso final de semana. Então, tinha um dia ali quase o dia inteiro de descanso. A gente voltava ótimo. Mas o pessoal garçom, cozinha, esse pessoal não tem essas tantas horas de descanso. Acho que o máximo que eles têm são 5 horas de descanso, 3 horas no meio do dia. Tirando a noite, né? Pra dormir ali 7 horas. Mas imagina, todos os dias, por 6 meses, você trabalha 11 horas por dia, tem 3 horas de descanso. Aí essas 3 horas de descanso você sai pra passear, porque você quer conhecer um pouquinho a cidade que você tá. Então assim, vida de navio, o trabalho é pesado. Vão te falar que é pesado, você não vai acreditar, mas é pesado. Quem tá lá dentro sofre. Então assim, a parte do trabalho, gente, eu não consigo lembrar com alegria. Na verdade, a gente começa a pensar com alegria, né? Claro que tinha dias que eu tava lá feliz, eu conversava com os hóspedes, era tão gostoso descobrir pessoas novas, tanta gente de tanto lugar. E tinha gente que tava disposta a conversar, perguntava de onde você era, quanto tempo você tava no navio. Então, era gostoso. Mas na loja tinha muita pressão, claro, de meta, de levar pessoas a comprar joias. Então, assim, eu tava ali fora vendendo um reloginho de $10 e meu gerente queria que eu levasse uma mulher lá dentro pra comprar uma joia de $4.000 e eu tinha que levar 10 pessoas em uma semana lá dentro da loja. Então, assim, gente, pensa, você já tá ali trabalhando pra vender um relógio de $10, não é todo mundo quer comprar, você tá lá conversando e você tem aquela pressão que isso daqui, você vender esse relógio não é suficiente, você tem que vender uma joia. Então, assim, o que eu tenho a ver se a pessoa quer comprar joia ou não, sabe? Então, isso era uma coisa, assim, que na minha experiência eu odiava tanto, mas tanto, que eu não me sentia a pessoa responsável que vai fazer alguém comprar uma joia. Claro, vamos arrumar uma Léo, vamos. Legal, eu levava com todo o prazer. Mas ser obrigada a atingir uma meta de quantas pessoas eu vou levar pra joalheria,
Gente, eu odiava tanto fazer isso, mas tanto que é o que eu paro e penso assim, entre fazer as amizades ali com os hóspedes e toda a pressão que eu tinha na loja, gente, eu não quero voltar pra loja de jeito nenhum. Pode ser que daqui 3 meses eu tô lá na loja de novo, vocês vão rir da minha cara. E eu vou rir também, porque eu falei tanto que eu não queria, que eu contava os dias pra ir embora, gente. Eu tinha meu calendáriozinho, eu contava os dias pra ir embora. E no final eu acabei estendendo meu contrato. Eu acabei ficando 30 dias a mais, 28 dias a mais. Porque no final você começa já a ficar com saudade da parte boa. Você começa a pensar mais, tipo, aguentei 6 meses, eu aguento mais 30. Você já tá com tantos amigos lá dentro, que é o próximo assunto que eu vou falar, mas o trabalho, quando eu paro e penso tudo que eu passei, todas aquelas entregas, descarregar caixa, porque quando você é contratado eles também falam, você aguenta carregar caixa de 10 quilos? Você coloca, aguento, vou carregar uma caixinha um dia. Amor. Tinha que levar mercadoria todos os dias, tinha que organizar aquele estoque, pegar caixa. Então, assim, mesmo a loja, sendo um trabalhozinho assim de loja, tem bastante trabalho pesado por trás, que ninguém vê, que é a parte que você tá arrumando a loja. Quando vai começar um novo cruzeiro, você tem que reabastecer a loja com mercadoria. Então, assim, tem muita coisa pra fazer que as pessoas não imaginam. É um trabalho pesado, é a pressão de meta, de venda, é pressão de cliente chato, cliente fresco, gente reclamando. Então, assim, eu gosto de trabalho com agitação, de, ai, nossa, um problema aqui, fazer uma troca, eu gosto disso. Mas aí, mesmo você sendo excelente, trabalhando bem, atendendo bem o cliente, nada nunca estava suficiente. Se você atendia bem, mas você não batia a meta, você era uma bosta. Se você batia a meta, mas você não levasse gente pra joalheria, você não servia. Então, nunca estava suficiente. E isso é uma coisa que eu não me conformo. Você já trabalha tanto, você já existe tantos funcionários, tinha dias que a gente trabalhava 10 horas, aí o meu chefe enrolava pra fazer reunião no fim do dia, sendo que a gente fechou a loja, fechava às 11, fechava 11h05, tudo fechado, bonitinho, vamos embora. A gente ficava esperando ele até 11h20 pra ele vir fazer a reunião, falando o quanto que a gente fez no dia. Eu não quero saber quanto eu fiz no dia, eu só quero dormir. Então, assim, é uma coisa da agonia de lembrar, de saber que a gente passa por isso. Porque tem tanta gente lá que há 15 anos fazendo isso e aguentando por um salário bom, ok, mas você... era muito sofrido, gente. Quando eu paro pra pensar, eu falo assim, meu Deus, eu fiquei guerreira. E eu vi meus stories esses dias, eu fiquei com dó de tudo que eu passei. E aí eu entendi como que as pessoas devem ter ficado... Tipo, a Júlia tá louca? Porque eu só queria ir embora, eu só falava mal. E eu falei, gente, eu vou ficar mais um pouco. Ai, gente. Gente, não acredito que é hora de dormir. Parece que esse dia teve 59 horas. Sério, eu tô exausta. Exausta. O dia, assim, começou muito bom. Mas o final, assim, foi um inferno. A parte da tarde foi muito chata, muito cansativa. Ai, o chefe pedindo pra entregar uns panfletos que as pessoas não queriam receber e tal. Ai. Muito difícil essa frescura de trabalho, de verdade, sabe? Enfim, eu espero, né? Tem 1001 regras também, tem que estar sempre de uniforme, não pode mexer no celular em público. Então, assim, eu acho que eu tava muito acostumada a trabalhar sozinha em casa, tipo aquela perfeição de home office. Mas, e aí nossa, muito difícil essa frescura de trabalho, de verdade, sabe? Enfim, eu espero, né, eu tenho minha fé que eu vou me acostumar e daqui a pouco eu vou chegar e falar, não, gente, ok, é cansativo, mas dá pra aguentar, dá pra equilibrar bem ruim, mas por enquanto eu só queria ir embora. Eu queria ir embora. Tipo assim, trabalhei uma semana e tchau. Tipo assim, vim conhecer o Alasca e fui embora. Mas aí, vamos lá, segunda parte. Por que eu fiquei mais um pouco? Por causa de amizade. Uma outra coisa que me surpreendeu muito no navio foi quantas pessoas de nacionalidades diferentes que tem lá dentro. Então eu cheguei achando que era um cruzeiro dos Estados Unidos, então só ia ter americano, eu ia falar só com americano. Cheguei toda preocupada, achando que o meu inglês ia estar uma bosta, porque eu sabia falar inglês, mas o meu inglês não era tão incrível assim. Fiquei muito preocupada, mas eu cheguei lá, gente, só tinha filipino, colombiano, da China, gente do Chile, Inglaterra. Então, assim, é o mundo inteiro. Todo mundo tem sotaque, todo mundo fala de um jeito. Às vezes você acha que seu inglês tá ruim, você começa a ouvir o outro e fala, nossa, meu inglês tá ótimo. Então, assim, é muita gente diferente, é todo mundo com muito sotaque. Eu comecei a ficar muito mais confortável no meu inglês quando eu percebi que as pessoas tinham sotaque, que meu inglês não era tão ruim assim, que eu sabia me comunicar.
quando você começa a falar com os passageiros, eles também veem que tem gente de várias nacionalidades. Então eles não ligam se você tem sotaque, eles tentam te entender. Então, assim, você vai se acostumando muito rápido, você vai fazendo amizades muito rápido, porque tá todo mundo no mesmo barco, literalmente. Então, são pessoas que vão ficar ali 6 meses, elas também querem ter amigos, você quer ter amigos, você tá aberta a conversar com as pessoas. Então, a amizade que você faz lá dentro é rápida e acaba sendo muito verdadeira, porque tá todo mundo muito entregue ali, tá precisando de ter amizade, todo mundo quer sair junto, vamos passear, vamos no bar, vamos espairecer a mente depois daquele dia cansativo, todo mundo exausto, mas você junta força pra ir no bar, pra se divertir um pouquinho. Então, a parte da amizade no navio é o que faz essas 11 horas de trabalho, no fim, valer a pena. Quando eu tava indo embora e que eu falei, nossa, meus amigos estão aqui, eu tô ganhando meu salário, tá tudo bem, eu tô acostumada agora, depois de 6 meses com esse trabalho, eu tô, tá bom, tem que levar, vou levar, tem que bater meta, bate meta. Então você já deixa a vida te levar? Porque eu falei, eu fico mais um mês, eu quero ficar aqui com meus amigos. E foi o que eu acabei fazendo, que foi um choque tanto pra mim de ter essa vontade de querer ficar mais, quanto pra quem me assistia, que eu sempre reclamei muito. E realmente não é fácil. A reclamação não é à toa, é muito cansativo mesmo. É só você estando lá, você vivendo aquilo pra você sentir como é cansativo. Mas no fim, as amizades, os passeios, quando você consegue parar, descer. Eu fui achando que eu ia fazer só Alasca. Quando eu cheguei, eu achei que eu ia fazer Alasca, mas eu sabia que a temporada do Alasca acabava antes do meu contrato. E eu fiquei meio assim, pra onde esse navio vai depois? Mas não queria criar a expectativa que ele ia passar em outras cidades. Falei, vou pensar só em Alasca, porque se eu ficar imaginando que a gente vai descer pra Califórnia, pro Caribe e não descer, eu vou ficar muito decepcionada. Então, fui ignorando isso. Só que eu cheguei lá e descobri que o navio ia descer pro Caribe, então a gente ia fazer metade Alasca, metade Caribe. E pra chegar no Caribe, foi o que eu falei tudo naqueles vídeos do Panamá. Você desce toda a costa dos Estados Unidos, passa na América Central, passa na América do Sul e chega em Miami. Então, assim, teve vários lugares que eu conheci no caminho. Eu fui pro navio e já conheci acho que 17 países e eu voltei conhecendo 26. Eu sei que acho que eu conheci 11 ou 13 países só com o navio. Então, assim, é uma experiência que realmente, o Caribe agora, eu posso falar que eu conheço quase todas as ilhas de lá. É um privilégio poder falar isso. É uma coisa que eu nunca imaginei, que o Caribe não é um lugar que eu queria muito ir. Mas que, claro, várias ilhas, você já ouve falar muito bem daquilo. Só que, imagina, pra você ir pra cada ilha do Caribe, é uma viagem diferente. Então, esse ano eu quero ir pra Aruba. Pega o avião e vai pra Aruba, no máximo você vai pra Aruba e Curaçao. Esse ano eu vou pra República Dominicana. Você cata o avião e vai pra República Dominicana. Eu fiz todas essas ilhas ao mesmo tempo, em um mês. Então, assim, é uma experiência muito enriquecedora, mesmo a gente não tendo tanto tempo pra ficar lá, pra passear como um turista normal. Eu conheci, eu vi o básico, eu sei como é, eu posso recomendar uma coisa ou outra. Os lugares que eu gostei, quero voltar. St. Lucia, eu odiei, é um lugar que eu não recomendo, é um lugar que eu não quero voltar. Mas Bonaire foi uma ilha que eu amei e que eu quero voltar. Então eu sei que é um lugar que eu posso planejar uma viagem pra lá, que é legal, que vale a pena. Então, assim, essa experiência é muito incrível, que acaba, às vezes, valendo a pena tudo que a gente passa no trabalho. As horas de descanso, de passeio, não são as mesmas do trabalho, o trabalho é muito mais, mas no final, quando você para, hoje em dia, quando você para, eu paro e penso, eu só penso na parte boa, a gente esquece do ruim, né? Então, no final, vale a pena, vale a pena sim. Por tudo que eu vivi, porque eu tive uma experiência muito boa. Pode ser que eu não tivesse conhecido gente legal, tivesse sido horrível, ou tivesse ficado só no Alasca. Imagina 6 meses no Alasca, gente. Não ia ser uma experiência tão incrível assim. Eu sei que eu gostei muito porque a gente foi pra muitos lugares e eu gosto de viajar. Gente, minha bateria... Meu Deus, achei que eu tinha perdido o vídeo inteiro. Enfim, eu gosto de lugares diferentes, de viajar pra diversos lugares, não ficar em um lugar só. Então, um contrato de 6 meses só no Alasca, ou um contrato de 6 meses só no Caribe, fica cansativo. Eu tive a oportunidade, a benção de sair do Alasca e passar por muitas cidades legais. Então eu conheci muitos lugares, muitas pessoas, que hoje eu falo que foi uma experiência muito boa pra minha vida. Mas que é importante pensar muito antes de ir, não é só, ai, vai, é maravilhoso. Porque não é, gente, é muito trabalho. Você tá indo lá pra trabalhar e você trabalha muito. Então não é uma coisa tão fácil, não é tão simples. Mas, no fim, as memórias que ficam são muito boas. Meus amigos foram incríveis, as viagens foram incríveis. Mas a experiência de trabalho, ela é puxada. Parte de acomodação, né?
o meu quartinho, assim, eu morava com a menina, era bem tranquilo, mas tem gente que vai ter cabine sozinha, tem gente que tem cabine compartilhada, o banheiro você compartilha, é muito difícil explicar, cada um tem uma experiência, né, mas eu acabei me dando bem com a pessoa que eu dividia, não me incomodava muito. Fiz amizade com gente que tinha cabine sozinha, então eu acabava também indo pra cabine dos meus amigos e ficava lá com eles, não ficava tanto tempo na minha cabine. Se precisava ter uma privacidade, às vezes é difícil por causa disso, você tem um quarto compartilhado. Mas às vezes a outra pessoa tem uma cabine sozinha, ou então você consegue conversar com quem mora com você. As minhas roommates, as pessoas que dividiam o quarto comigo, foram bem tranquilas. Só no final eu tive um probleminha com a última, mas graças a Deus era a minha última semana, então eu fui embora, nem olhei na cara dela. Mas o importante é isso, você tentar manter uma paz. O meu quarto tinha uma cortininha, tipo hostel, dava pra fechar a cortininha e você ficava ali tranquilo. Só que o que eu sempre falei, você nunca fica muito no seu quarto. Você trabalha muito, quando você não tá trabalhando, você quer sair pra passear um pouquinho. Então, esse tempo, ai meu Deus, tô no meu quarto com uma pessoa, você nem sente muito isso. Às vezes você também tem horários diferentes. Eu lembro que a primeira menina que morou comigo, ela fumava, então às vezes eu chegava, queria tomar banho, ela tava fumando lá fora, então eu nem via ela. Ou às vezes ela saía com as amigas e eu tava no quarto, ou às vezes eu saía e ela ficava no quarto. Então você acaba revezando muito bem. Eu nunca tive assim, às vezes eu falava, ai, queria tanto ficar sozinha no quarto, mas a menina chegava e a gente tinha que sair trabalhar. Então, assim, era 10 minutos que eu queria ficar sozinha, não ia morrer de não ficar sozinha, sabe? Então, no fim, você tá tão exausta de trabalho que você começa a relevar muitas coisas. Pra mim, o mais difícil era a carga horária de trabalho e as regras do navio, né? Como eu falei, você não pode beber tanto, quando tem festa, a festa acaba 2 da manhã, você não tem o que fazer, você tem que ir pro seu quarto. Às vezes a gente faz festinha no quarto com os amigos, mas é aquilo. Às vezes você não quer ficar no quarto, você quer, tipo, curtir fora, você quer ficar no bar, né? Você quer sair. E você não pode, você tem que acabou, não tem mais como ficar. Então, essa parte de não ter essa liberdade, nunca ter uma noite na cidade. A única noite em 6 meses que eu tive foi no Panamá, que a gente dormiu lá, então a gente podia sair e ficar até 2 da manhã pra fora. E foi a primeira vez que eu saí à noite em 6 meses. Porque eu tava sempre trabalhando, eu trabalhava até às 11 todos os dias quase. Porque o único dia que a gente não trabalhava de noite era na terça-feira. O resto eu trabalhava à noite todos os dias, na terça e no sábado. Então, o resto, eu trabalhava até às 11 horas todos os dias, então eu não sabia como era um jantar, como era num restaurante à noite, como era numa balada à noite. E isso é muito, com coisas pequenas fazem diferença, né? Fazia 6 meses que eu não dormia numa cama dura no chão, porque eu tava sempre boiando. Então são coisinhas muito pequenas que não fazem maior diferença no mundo, mas que dá aquela saudade. Pedir uma comida, gente, iFood. O tanto de saudade que eu tinha de pedir um iFood e falar, nossa, hoje eu tô com vontade de comer McDonald's. O McDonald's vem até você. Ou, eu vou no McDonald's. Aí você levanta e vai lá comprar um McDonald's. Que é no japonês, comer no quarto, porque você não pode levar comida pro seu quarto. Claro que você compra no mercado umas coisinhas outras, mas você não pode fazer uma macarronada e comer sentado na sua cama. Você não pode pedir uma pizza e comer no quarto. Então, essa liberdade de escolher o que você quer comer. É sempre o mesmo restaurante, a comida no fim você já não aguenta mais, é aquela mesma coisa. Como tem muito indiano, muito filipino, a comida tem muito curry, tem aquele arroz, é todo empapado, não tem a cebolinha e o alho do brasileiro, não tem o feijão. Então são coisinhas assim que no final, em um mês eu já tava com saudade da comida aqui, claro, porque a comida do Brasil pra mim não tem jeito, eu amo. Mas você cansa, você vai cansando com o tempo. Logo no começo você já tá cansado, no final, então você já... gente, eu comi pizza todos os dias, eu juro pra você. Era a única coisa que eu conseguia comer. Eu já não como carne, então o meu navio tinha muita opção de carne. Tinha carne de vários tipos. Quem come carne podia até se acostumar mais com a comida. Que aí você põe carne no pão, você come carne com arroz, come carne com legumes, sei lá. Mas como eu não como carne, então era aquele arroz com uma sopa. Não era o que eu queria comer, sabe? Então eu ia na pizza todo dia. Eu emagreci muito. E foi aí que eu percebi como que realmente magreza não quer dizer saúde, gente. Porque eu comi pizza todos os dias. Eu comprava coquinha, que a coquinha era minha alegria. Como não tinha comida gostosa, eu falava, uma coca vai me salvar hoje. Que no final eu já tava tomando coca sem nem querer. Era só de vício mesmo, pra tentar trazer uma alegria naquela comida. E eu emagreci, mas eu só comia pizza. Então assim, minha saúde não tava boa. Eu tava magra, mas eu não tava bem de saúde. Porque eu não comia nenhuma variedade. Então, realmente... no fim, assim, você só quer sair no porto pra comer num restaurante diferente, pra comer uma comida, comer um lanche, porque você já tá cansado.
Mas no mais, eu acho que a experiência em si é isso, é conhecer pessoas. Aí ter uma experiência de trabalho dessa, eu realmente trabalhei 6 meses falando inglês sem parar, com gente do mundo inteiro. O carinho que muitos hóspedes têm com a gente, eles vão lá, eles escrevem cartãozinho de recomendação, agradecendo a gente. Então, no fim, o importante é pensar na parte boa. Eu tenho várias partes boas guardadas comigo. Mas se você tá pensando em trabalhar em navio, vá preparado. É cansativo. Às vezes você tá cansado das pessoas, às vezes você tá cansado da pessoa que mora no seu quarto, mas não tem o que fazer. Você foi lá, você sabe que é 6 meses. Se você quiser encerrar seu contrato antes, você tem que pagar a sua passagem. Acho que é por isso que quase ninguém vai embora. Que ninguém quer trabalhar pra pagar a passagem. Então a gente aguentava os 6 meses. Mas tá todo mundo ali cansado igual, todo mundo reclamando igual. Então você começa a reclamar com seus amigos, ver que cada um tá pior que o outro. E, e é isso, é uma experiência muito diferente. Eu tenho vontade de voltar em outra posição. Queria saber como é trabalhar em outra posição pra comparar se eu realmente reclamava de barriga cheia da loja ou se realmente eu precisava mudar, não era o que eu queria. Mas eu ainda não sei. Não sei se volto. Às vezes eu penso tanto nas partes ruins, né, de ficar presa. É tão bom a gente estar em casa, no Brasil ou em outro lugar, mas trabalhar um trabalhinho normal de shopping, nem que seja 6 horas por dia, tendo um descanso na semana, mas tendo liberdade de sair, de pedir o que você quer comer, de viajar quando você quiser. Porque quando você tá embarcado, você trabalha 6 meses, volta, suas férias normalmente é 2 meses, e você já embarca de novo. Então você tem que planejar viagem, ver sua família em 2 meses. Você vai perder muitos aniversários, muitos churrascos, muitas festas. E as suas férias de verdade, você tem que planejar nesses 2 meses. É sempre muito certinho, você não pode, em setembro do ano que vem eu quero viajar. Não, porque às vezes em setembro você vai estar embarcado. E às vezes você chega de férias, aí você já vai viajar. Mas você já vive viajando porque você mora no navio. Então, é uma vida muito cansativa. Como muita gente fala, não é pra todo mundo. Mas é uma experiência, como tudo na vida. Por 6 meses foi uma experiência muito legal. É muito diferente, eu adoro falar que eu trabalhei em navio. Eu queria falar que eu trabalho em navio, essa é a minha vida, que eu acho uma vida legal. Mas depende. É claro que muda muito conforme as companhias. Tem companhias que dão mais liberdades para os funcionários, tem companhias que são mais rígidas. Depende da sua posição. A minha posição, no começo, a gente tinha mais liberdade. Quando eu cheguei, por 3 meses, a gente podia ainda frequentar o restaurante dos hóspedes, de uniforme sempre. Mas podia. A gente podia fazer o que mais? Tinha um Starbucks no meu navio, a gente podia ir lá comprar bebidinha em algumas horas do dia. Tinha algumas liberdades que eles começaram a cortar. A gente tinha pessoa que arrumava o quarto pra gente, limpava, só que eles cortaram na metade do meu contrato. Então a gente parou de ter. Então, lavar o uniforme, que era uma coisa que a gente colocava pra fora, eles pegavam, lavavam e devolviam pra gente já passadinho, a gente teve que começar a fazer. O que não é nada demais, mas numa rotina que você trabalha 11 horas, no outro dia vai trabalhar cedo de novo, vai começar tarde, você parar pra ir lavar roupa, já é uma canseirinha que podia ter um descanso, entendeu? Limpar o quarto realmente já estava muito exagerado. Eles iam 2 vezes na semana limpar o quarto, arrumar a cama. Não precisava, mas uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, já ajuda a gente que já trabalha tanto. Mas depende da companhia. Tem companhia que tem isso, tem companhia que tem muitos benefícios. Eu sei que tem companhia que os funcionários podem ficar na área de passageiro, a gente não podia. Isso que era outra coisa que eu me sentia muito mal, que eu achava que eu ia chegar no navio, eu ia, meu Deus, que cold, eu ia andar pra lá e pra cá, ficar no navio, usar roupa de gente normal na área de passageiros. E não, você não podia, você tinha que estar sempre de uniforme. Tudo é prioridade do passageiro, então você não é nada, você acaba não existindo ali, você tem que sumir, porque eles que importam, né? Então, depende muito de companhia. Eu não me gostava de sentir assim. Às vezes a gente tinha que pegar um barquinho pra chegar até o porto quando não tinha pier. A gente chama de tender. Então, o barquinho para do lado do navio, você entra no barquinho e ele te leva até a costa. E quando entrava nesse barquinho, você não podia nem sentar, você tinha que ficar em pé ali no cantinho, porque quem só pode sentar é só passageiro. Então, sim, é claro, eles estão pagando, eu consigo entender a visão de gerente, mas quando você pensa que você tá ali atendendo eles o dia inteiro, naquele momento você só quer sentar, o negócio tá meio que vazio, eles não vão morrer de sentar ali com você, compartilhar. Você se sente meio sujo de estar compartilhando um lugar tão sagrado que é dos passageiros, sabe? Então, isso eu me sentia muito mal, eu odiava isso. Como que, pelo menos, não a minha companhia, porque eu acho que depende muito de navio, pelo menos a experiência que eu tive, muitas vezes você não
não podia existir ali, era meio ingrato com o nosso serviço. Eu consigo ver a visão de empresário, mas no fim do dia, assim, você só queria ir lá comer no restaurante de hóspede. O que vai importar pro hóspede estar ali, um funcionário ali no cantinho, né? Só almoçando, coitadinho. Mas enfim, gente, sei lá, é umas reclamações muito doidas que só quando você tá vivendo você consegue sentir. Mas é isso, acho que não sei mais muito o que contar. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui. No Instagram eu postei todos os stories que eu deixei salvo nos destaques, todos os stories que eu postei quando eu tava lá. @JulianaMundo, se você ainda não me segue no Instagram. Se inscreva aqui no canal também, deixa joinha, curte, comenta, compartilha. Pergunta se você tiver alguma dúvida, se você quiser algum outro tipo de vídeo, comenta aqui, me dê ideias, por favor, que eu tô bem sem ideia do que gravar. Mas é isso, essa foi a minha experiência. Eu fiquei mais ou menos 6 meses e 21 dias, eu acho, a bordo. E foi isso, gente. Eu tô bem perdida, né? Mas é que, olha, eu voltei em janeiro. Já faz 5 meses que eu tô aqui. Então muita coisa já deixou passado. Já tá batido, eu já nem lembro mais muito. Mas eu ainda consigo sentir aquela angústia, aquele trabalho, aquela canseira de arrumar todo dia aquela loja, sempre as mesmas coisas. Mas ao mesmo tempo, meus amigos, as festas que a gente fazia, as paradas nos portos eram muito legais. É isso. Um beijo e até a próxima.